Epa, beleza. Nesse vídeo vocês vão ver a primeira parte do segundo round. Por que segundo round? Porque é uma segunda chance de eu fazer as coisas. As coisas que eu fiz errado, eu volto e vou tentar fazer certo dessa vez. Usando o nome artístico de novo, Aurélio Costa. Nessa primeira parte vocês vão ver eu falando sobre a minha infância humilde, né? Minha infância financeiramente precária, mas minha infância é feliz porque brinquei muito e fiz muita coisa legal. Quando eu era pequeno, eu achava que eu ia virar profissional do desenho e ia sustentar minha família. Felizmente isso não aconteceu, mas felizmente minha família se sustenta. Bom, enfim, não tem mais muito o que eu falar. O que eu tenho para falar tá no vídeo. É isso, espero que gostem e bom divertimento. Epa, beleza. Deixa eu abrir um programa aqui pra ver como é que tá minha voz. Esse microfone aqui é bem genérico. Rapidinho, assim que eu ver como é que tá minha voz, eu já começo a fazer a live. Isso se o meu PC não desligar, porque tá ruim. A barbinha, como é que tá? Até eu voltar às férias vai ficar assim. Tá ok, a voz, vamos começar. Hoje a gente vai começar nosso primeiro episódio do segundo round, chama. Segundo round. Eu vou falar algumas coisas que são um pouco tristes, algumas coisas que são um pouco polêmica e algumas coisas que dão um pouco de raiva, mas eu tenho que falar pro povo me conhecer. O povo não me conhece, e por não me conhecer, eles pensam coisas que não deveriam pensar. E também porque eu quero fazer um trabalho que chama Lila dos 20 anos. E para mim fazer esse trabalho chamado Lila dos 20 anos, as pessoas precisam saber, apesar de não ter ninguém na live, isso vai subir pro YouTube, as pessoas precisam saber por que eu tô fazendo esse trabalho chamado Lila dos 20 anos. Claro que tem muito a ver tem muito a ver com o livro do Álvares de Azevedo que chama Lira dos 20 anos. Mas não é só porque eu li Lira dos 20 anos que eu vou fazer Lila dos 20 anos. O gatilho, o princípio, tipo, o O começo foi por causa do livro dele, mas eu tenho que explicar algumas coisas sobre mim para mim poder fazer esse trabalho aí de poesia mais fácil. Um pouco é por causa do livro, um pouco é porque precisa fazer mesmo. Eu sou desse jeito e eu vou explicar agora. Então a gente vai começar hoje com o segundo round. Todas as partes do segundo round vão ser mais ou menos vídeos de 10 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vão ser 10 partes, em cada parte eu vou falar alguma coisa sobre mim. E nessa primeira parte eu vou falar sobre pobreza, sobre minha infância pobre. Isso seria mais legal se eu fosse rico agora. Se daí eu falar da pobreza, se eu fosse um cara rico, ia fazer mais sentido. Mas eu não sou, mas mesmo assim eu vou falar. Bom, então eu vou. Eu não tenho nada escrito, não tenho nenhum script aqui. Não tenho nenhum roteiro. Que script é roteiro, né? Não tenho roteiro, não tenho nada. Então eu vou falar a partir do que eu sei e do que eu lembro. Pode ser que fique faltando alguma coisa. E pode ser que eu fale coisa demais também, mas vamos tentar. O primeiro tópico desse daí, a primeira parte é pobreza, né? Quando eu era menino, antes da minha adolescência, até um pouco até chegar na adolescência, na pré-adolescência na verdade, minha família era muito grande. Tinha umas 12, 13 pessoas que moravam aqui em casa. Eu não sei ao certo quanto que era o número, mas era uma família muito grande. E por ser uma família muito grande, era difícil de sustentar. Então houve momentos na minha infância, até a pré-adolescência, que eu cheguei a passar fome. Para não. Quando eu tinha fome, às vezes eu ia na casa de um amigo meu. Uma vez eu fui sem avisar nem nada, só porque eu queria almoçar. Eu fui na casa de um amigo meu bem no horário do almoço. E aí eu almocei lá na casa dele. Não é certo fazer isso. Inclusive, se o Felipe um dia ver isso, Felipe Pereira, Felipe Cunha Pereira, já peço perdão. Naquele dia que eu fui na sua casa na hora do almoço, foi só pra almoçar mesmo, porque eu tava sem comida em casa. E é isso. Eu passava fome quando era mais novo, tinha muita gente em casa. E dessas muita gente que tinha, poucas trabalhava. Acho que só de criança tinha umas 7, e nenhuma dessas crianças trabalhava. Que nem é legal criança trabalhar também, a não ser que seja um acordo aí da televisão com não sei quem. Mas enfim. E como a gente passava fome, minha família também não gosta de falar disso, não gosta nem que eu falo disso. Mas isso é real, é verídico, a gente passava fome. E quando não passava, a gente comia ovo. Então, naquela época, carne não era cara que nem é hoje. É, uma família normal conseguiria comer carne, ou comer peixe, ou comer frango. Só que a gente não conseguia nem isso. A gente só comia ovo quando dava, de fim de semana comia alguma coisa tipo frango, mas só de fim de semana, de domingo. Frango, linguiça ou o que tivesse, que não fosse ovo. Mas no resto da semana era só ovo.
Depois de um tempo, na hora do almoço, meu tio começou a ganhar uma Marmitex. Então, teve uma época, depois de um tempo a gente parou de comer só ovo na hora do almoço. A gente comia uma Marmitex. Dividia essa Marmitex em acho que 4, 5 pessoas. Uma Marmitex só. E a mistura também entre 4, 5 pessoas. Era uma coisa bem sofrida, bem. Foi uma infância difícil. Assim, nessa parte, né? Porque a única coisa ruim que teve na minha infância, junto com a transição, foi. Mas a transição foi mais na adolescência. Mas a única coisa que eu sofri na infância foi fome. De resto foi tudo. Parecia coisa da Disney, minha infância. Porque eu brincava bastante, eu ficava o tempo todo na rua, eu nadava no rio, eu soltava pipa, rodava peão, fazia muita coisa. Então foi uma infância foda pra caralho. A única coisa que teve de ruim foi ter passado fome. Teve dias também que eu não queria passar fome, como minha cidade tinha muito pé de fruta. Naquela época minha cidade tinha muito verde. Hoje em dia não tem mais, porque tem muita gente vindo pra minha cidade, muita gente de São Paulo, de Campinas, de Sorocaba, muita gente de outras cidades vindo pra cá morar. Então eles estão desmatando, eles estão derrubando tudo. Então onde tinha lote cheio de pé de mexerica, jabuticaba, cheio de fruta, eles estão derrubando e fazendo casa ou fazendo condomínio quando é um campo mais aberto. Então não tem mais tanto pé de fruta. Mas na minha infância não tinha esse monte de gente vindo pra cá. Tinha gente vindo pra cá, mas era menos. Então tinha muito pé de fruta. E tendo muito pé de fruta, eu não precisava. Eu, às vezes, quando eu ia passar fome, eu ia lá num pé de fruta, almoçava lá. E a vida é isso. Teve um dia também que não tinha nenhuma mistura aqui. A gente. Pelo menos eu sou mistureiro. Aí minha mãe mandou ir do outro lado da cidade, lá na casa da minha irmã, pegar 3 ovos, voltar pra casa pra poder ter a mistura. Então é uma coisa difícil. Eu não gosto de falar disso também. É uma coisa que já foi superada. Hoje em dia a gente não é rico. Ninguém aqui de casa ficou rico. Mas hoje em dia não falta comida e ovo é opção. Tipo, não é que é opção. Tem ovo, mas ninguém faz mais cara feia porque tem ovo pra comer. Tem ovo, mas a gente sabe que às vezes almoça ovo, mas na janta não vai ser ovo, vai ser outra coisa. Ou é ovo só 2 dias, 2, 3 dias da semana, não é que nem era antes, que era todo dia da semana, com exceção de domingo, né? Que domingo era aquele macarrão, era o almoço da família, né? Que é o macarrão. E aí tinha uma outra coisa que não era ovo, mas hoje é diferente. Hoje, graças a Deus, tem. Não graças a mim, né? Infelizmente não é graças a mim, porque eu achei que eu ia ser o salvador da família, que eu ia virar desenhista, ia ficar rico, e aí ia salvar a família. Mas eu já desisti dessa ideia. Então, tem dia até que a gente come feijoada, sei lá, outra coisa. Em questão de comida já não é mais um problema. A gente ainda é pobre, a gente não é rico, mas em questão de comida já não é mais um problema. Como era na minha infância. E como eu fui uma criança que passou fome, eu cheguei na adolescência traumatizado com esse negócio de comida. Até hoje, às vezes quando eu vou comer ovo, eu fico meio pensativo, fico meio doido. Eu tenho um traumazinho que eu comi muito na infância. E era uma época que o povo não comia tanto. Hoje em dia o povo come tanto ovo porque a carne tá cara demais. Peixe, não sei quanto é que tá. E o frango, ou é ovo ou é frango. Que é o que dá pro brasileiro comer hoje em dia. Mas naquela época não era assim. Naquela época era a época que o real tava forte. Então a gente comia muito ovo. Claro que não era todo dia também da semana. Tipo assim, tinha uma semana que a gente passava comendo ovo. Na outra semana comia uns 4 dias, 5 dias. Mas era a mistura que mais tinha em casa, sempre, sempre. Isso me deixou um pouco, sabe, traumatizado. Então tenho um tique assim com comida e com ovo. Mas eu já tô superando isso, já tô melhorando com a terapia. Essa vai ser a primeira parte do segundo round. Eu vou terminar o segundo round falando sobre esse exemplo. Aí eu vou falar que eu vou ser o Aurélio Costa também de novo, vou usar meu nome artístico. E vou falar por que eu quero ser exemplo e por que é bom ter exemplo. Eu vi, eu vi uns exemplos aí, eu vou citar isso aí depois mais lá pra frente. Tem muita gente também que. Isso é bom pra pessoa ir me conhecendo, conhecer um pouquinho do meu passado, conhecer um pouquinho de mim, pra saber quais são minhas intenções, qual que é a minha ideia, qual que é o meu objetivo. Tomara que isso ajude a esclarecer um pouquinho. Eu ainda não sei como é que eu vou editar esses vídeos, eu tô pensando em editar que nem Diário do Pensamento. Eu vou lá, coloco um título, um encerramento e subo pro YouTube. Eu devia fazer uma edição melhor, mas o programa que eu uso ele não possibilita fazer muita edição. Outra coisa também que falta falar é que eu vou cortar esse vídeo. Assim que eu acabar de falar a primeira parte do segundo round, eu vou cortar e depois volto de novo à live. Depois da adolescência, muitas pessoas aqui em casa, teve gente que casou, infelizmente teve gente que morreu, infelizmente não, teve gente que foi morar em outro lugar. Então, acabou ficando um pouco menor o número de pessoas que morava aqui
e acabou ficando um pouco mais fácil de sustentar as pessoas que estavam em casa, com o salário que eles tinham. Depois as crianças também cresceram, começaram a trabalhar, então começou a ter um pouco mais de renda. Então, a gente que às vezes não tinha o que comer, que às vezes eu tinha que ir na pé de fruta para comer alguma coisa, para não passar fome, a gente acabou tendo o que comer. Às vezes que eu até dormia sem comida, mas depois de um tempo as coisas melhoraram e hoje em dia a gente tem o que comer. Mas enfim, essa foi a primeira parte, foi um pouco triste, pelo menos pra mim. A segunda parte vai ser autodidata. Eu vou encerrar a live e volto daqui a pouco. Então é isso, até daqui a pouco. Voltei. Agora para falar um pouco sobre isso que vocês viram. Essa daí foi... Tudo que vocês viram aí é verdade, eu não falei nenhuma mentira. Tudo que daí é verdade, é coisa da minha infância mesmo. É um pouco polêmica. Não polêmica, mas é um pouco sofrida, é um pouco triste. É um pouco duro às vezes de ouvir. Mas faz parte, né? Tem gente que passa pior, tem gente que não passa. É assim mesmo. Para uns é melhor, para outros é pior. Não dá para escolher. Uma coisa que a gente não escolhe é pai e mãe e sexo. A gente nasce sem escolher o pai e mãe, sem escolher nosso sexo. Pode mudar ao longo da vida, mas a gente nasce, a gente não escolhe. E a pobreza também. A gente não escolhe ser pobre ou rico. A gente simplesmente nasce pobre ou rico. Bom, então é isso. No segundo episódio, na segunda parte, vai ser autodidata. Eu volto, falo mais um pouquinho e depois vocês vão ver o vídeo. Vai ter vídeo que é mais curto, vai ter vídeo que é mais longo. Tem de meia hora, tem de 10, tem de 9. Vai assim. Fui. E muito obrigado. Voltei para falar mais uma coisinha. A edição vai ser a edição parecida com Diário do Pensamento. Vai ser uma edição muito sofisticada, até porque eu estou usando um programa caseiro. Isso não é desculpa, eu tinha que fazer uma edição boa, mesmo usando um programa caseiro. Mas eu vou deixar para melhorar minha edição, começar a fazer uma edição melhor a partir de dezembro. Por enquanto eu vou fazer uma edição simples mesmo, porque senão vai ficar muita coisa para fazer. E aí chega dezembro eu não vou ter nada de novo para apresentar. Eu quero apresentar coisas novas porque eu quero que o próximo ano seja um ano que já comece a ter sucesso. Então, melhorar a edição já vai fazer parte disso. Eu vou até atrás de um programa profissional e vou estudar mais, sei lá, no YouTube ou qualquer lugar, melhorar a edição. Agora sim, muito obrigado a todos e fui!